Som. Graça e paz, igreja. Amém. A garganta está seca, esse tempo seco dessa cidade, gente, só o Senhor. Irmãos, vamos orar antes de nós começarmos nossa conversa, prefiro chamar assim. Feche os seus olhos. Já estamos aqui sentindo a presença do Senhor, porque na palavra fala que onde tiver dois ou mais, o Senhor está presente. Amém? Pai amado, Pai querido, santo, santo é o seu nome, Deus. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade do encontro. Mas não do encontro, ó Pai, com os irmãos, encontro contigo, nesse espaço que nós chamamos de casa de Deus. Ó Pai, nós estamos aqui como servos teus numa quinta-feira, porque nós queremos, ó Pai, mais de ti. E nesse momento, ó Pai, assim como tudo o que aconteça aqui neste culto, neste lugar, seja conforme a tua vontade. Pai, prepara os corações, quebranta se for preciso. Som do coração dos teus filhos e das tuas filhas aqui presente. E que o teu Espírito Santo se manifeste e que ele possa soprar aos nossos ouvidos que desta palavra serve para este momento, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem, igreja? Vocês estão bem? Então tá bom. Então, hoje nós vamos falar sobre uma palavra que tem queimado o meu coração. Quando o pastor Ravani me convidou para trazer a mensagem, eu falei, que aquilo que queima, né? Eu falo que aquilo que atravessa em nós primeiro, talvez seja aquilo que o Senhor quer transbordar na vida de outras pessoas. E a gente precisa estar atento para isso. E hoje eu quero conversar com vocês contar para vocês e conversar sobre a história de um homem. De um homem descrito na palavra, que era um homem que tinha firmeza, obediência e fidelidade, como uma das virtudes mais notadas, vamos dizer assim. Nós estamos sempre falando aqui na igreja, na nossa necessidade de oração, de jejum, necessidade de a gente estar com o Senhor, estar na casa de Deus. Mas o quanto realmente nós estamos disponíveis e dispostos a permitir que Deus nos confronte e cumpra os seus planos. Esse mês de julho eu tenho feito um trabalho, e aqui eu já peço desculpas para os irmãos, porque da última vez que eu falei, como eu trabalho com mulheres, gente, então vocês podem perceber que muitas vezes eu vou falar no substantivo, né, as palavras assim, terminando com A, e eu vou falar direcionado para as mulheres. Então, homens, não se sintam constrangidos. A palavra é para todos. Mas a minha filha me chamou a atenção. Ela falou, mãe, pai, estão acostumados a falar para mulheres que a mãe continua falando. Então, vocês me perdoem se por acaso eu falar de alguma forma que vocês se sintam excluídos, mas vocês não são. Amém? Mas como líder de mulheres, eu tenho um grupo de alunas e esse mês a gente tem trabalhado, a gente tem trabalhado no nosso estudo dirigido, que é o estudo da palavra, sobre a vida de Daniel. Nós resolvemos entrar nesse mês de julho numa busca por uma visão clara do propósito do Senhor para os próximos meses. E isso demanda de nós tempo e encontro com o Senhor. E isso demanda de nós nosso tempo de escuta, de estudo e de preparação. E nessa busca, durante esse mês, para que a gente tenha um alinhamento, uma visão clara, a gente está fazendo jejum, a gente está fazendo oração e está pedindo a Deus para nos direcionar. E todo mês a gente tem um tema que a gente estuda ou um livro da Bíblia. E esse mês o livro de Daniel é o livro escolhido. Para a gente poder entender deste homem, que era um homem firme, obediente e fiel, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida. E aí, nesse estudo, eu redescobri Daniel. Um texto que eu já li 500 vezes, assim como vocês, né? Aquela história que vocês já sabem, né? Aquele homem que foi jogado na cova, da fornalha, tantas coisas a gente já sabe da história de Daniel, que você já ouviu desde que você é pequeno, mesmo que você não fosse da igreja. Então, esse homem.
Nesse estudo eu redescobri Daniel. Porque fazendo esse estudo de aprofundamento, eu entendi coisas que muitas vezes eu tinha me esquecido. Sabe o engraçado? Eu tenho 46 anos, fiz 46 esse ano, e eu sou cristã, crente, desde que eu nasci. Então, eu conheço a palavra e a Bíblia, estou ali inserida nesse meio a vida inteira. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, isso aqui que o Senhor nos deu, é uma ferramenta tão extraordinária, e a gente é tão displicente com ela, porque ela é viva e eficaz. E por mais que você tenha lido uma palavra, você vai ler em outro momento da sua vida e você vai fazer igual eu tenho feito esses dias. Olhar e ler um texto que você já leu 15 vezes e fala, gente, como eu nunca vi isso. Então eu estou nesse momento de redescoberta desse texto e sobre a vida deste homem, que tem muito a nos ensinar. E aí, irmãos, quando nós estudamos a palavra, e eu recomendo a vocês, e o pastor Ravani faz isso muito aqui, fala para vocês, tragam a Bíblia. Quem tem Bíblia física aí na mão? Levanta aí, deixa eu ver. Não, aqui, agora. Ah, tá. Tem alguém aqui que não tem Bíblia física? Não, né? Então, irmãos, eu vou fazer uma sugestão para vocês. Comecem a carregar a Bíblia de vocês física. Não é porque vocês não podem usar o aplicativo, não, porque vocês podem. Mas a Bíblia física, vocês podem escrever, vocês podem marcar, vocês podem desenhar, vocês podem fazer. Sabe por quê? É um exercício de uma aprendizagem nova. E eu... Tá ótimo. Estão me ouvindo bem? Nossa, peraí. Eu acho que eu prefiro esse daí. Som. Eu acho que eu prefiro esse. Gente... Deixa que eu sou mais analógica. Estava falando disso agora. Então, o que eu quero que vocês entendam? Então, nós precisamos nos debruçar nessa palavra. Porque aqui vai ter tudo aquilo que vocês precisam para resolver os problemas de vocês. E não é que vocês não tenham que buscar outros recursos. Claro que nós temos que buscar. Mas aqui tem direcionamento vivo, fresco. Um direcionamento vindo dos céus, derramado aqui nessa palavra. Então, durante esse estudo, eu comecei durante os nossos estudos, eu tenho visto o quanto que eu fui negligente. E aí eu comecei a estudar a palavra e o livro de Daniel. Eu falei, gente, por que eu não tenho feito isso há mais tempo? Por que eu não tenho me debruçado? Por que eu não tenho escrito? Por que eu estou falando para vocês para trazerem a Bíblia? Traz um caderno, uma Bíblia, o bloco de notas do celular. Comecem a anotar aquilo que o Senhor está derramando na vida de vocês. Porque mais importante do que vocês estarem me ouvindo é vocês aplicarem na prática. Eu não sei qual é a história de vocês. Eu não sei qual é o momento que vocês estão vivendo hoje. Mas eu espero que vocês saiam daqui hoje, primeiro, melhores do que vocês chegaram. E segundo, com um desejo de ser um Daniel nessa geração. Amém? Vamos orar de novo. Pai, nesse momento aqui, os ouvidos foram abertos. E nesse momento aqui, os corações agora estão preparados para ouvir-te. Direciona conforme a tua palavra derramada no meu coração, para que ela transborde no coração deles, conforme a tua vontade. Chegue ao ouvido deles, ó Pai, para que eles possam sair daqui com uma ação prática para aplicar na vida deles. Para que cada pessoa aqui hoje saia preparado para ser um Daniel nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, peguem a Bíblia de vocês. O texto que nós vamos estudar hoje é o capítulo 5 de Daniel. Pode ficar com a Bíblia aberta, viu? Que hoje nós vamos estudar a Bíblia. Ok? E antes, enquanto vocês estão abrindo, eu vou contextualizar um pouco, tá? Sobre Daniel. Eu sei que vocês já conhecem, eu sei disso, mas a gente vai contextualizar para a gente poder entender um pouco o que estava acontecendo. Daniel e os seus amigos foram levados cativos. Ele era judeu e foi levado cativo quando Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou a galera. Ele levou, roubou, tirou as coisas do templo de Jerusalém, os utensílios, pegou as pessoas e levou junto para a Babilônia. E junto com tudo que ele pegou de lá, roubou, porque esse é o termo, ele levou Daniel e os seus amigos.
Nabucodonosor era um rei muito poderoso naquela época. E ele era um cara muito inteligente. Tanto que o Império Babilônico cresceu tanto, se eu não me engano, tinha mais de 100 províncias que ele adquiriu, que não tinham babilônicos suficientes para colocar na liderança, na cúpula do governo, sabe? E aí, o que ele fez? Dentre as pessoas que ele levou cativa, ele pediu para os seus soldados, lá para as pessoas que estavam trabalhando junto com ele, escolha aqueles rapazes que são bons de aparência boa, inteligentes, os melhores, os mais sábios, e que sejam capazes de aprender uma nova língua e aprender uma nova cultura. Por quê? Para ele trazer para trabalhar e servir no reino. Ok? Todo mundo comigo? Então, Daniel foi um desses escolhidos, porque o Senhor quis assim. E aí, durante o reinado de Nabucodonosor, a gente tem vários relatos de uma experiência onde Daniel provou ser diferente, provou que estava ali para fazer a diferença e provou para o rei Nabucodonosor quem era o Deus, o único e altíssimo. Mas nesse texto que nós vamos ler, agora que a gente está contextualizado, não era mais Nabucodonosor que era o rei. Era uma outra pessoa. E Daniel já não era aquela pessoa que estava no governo, como era, porque por causa da forma como ele era, do comportamento e das virtudes dele, da inteligência e sabedoria, e porque ele temia o Senhor, ele foi colocado num lugar de destaque. Mas nesse momento aqui no capítulo 5, nós estamos vivendo um outro momento, ok? Então, vamos agora aí abrir na sua Bíblia, nós vamos começar. Eu vou ler com vocês os primeiros versículos para que vocês entendam o que estava acontecendo e vocês comecem junto comigo a extrair. O rei Belsazar, que aqui não fala que ele era filho direto de Nabucodonosor, mas era da linhagem. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1 até o 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então, trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui o que está relatando? Belsazar, que era o rei daquele momento, e era um rei bem pagão, bem no estímulo, bem na vibe babilônica, ele resolveu dar uma festa daquelas de arromba para 1000 pessoas. E ali eles estavam festejando daquele jeito, bebendo muito. E nesse momento de embriaguez, ele pede para que os seus servos tragam os utensílios roubados da casa de Deus, quando eles invadiram, para que eles pudessem beber e fazer a festa usando aqueles utensílios. E aqui já tem algo importante para nós, que a gente vai aprender. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus não aceita que profane aquilo que Ele separou. Abra sua Bíblia aí para mim, por favor, em Isaías 42:8. Quem achar pode ler, para vocês participarem junto comigo. Isaías 42, versículo 8. Pode ler. Amém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Na minha versão, não darei a outro a minha glória, nem a imagem a meu louvor. O que ele está falando? Não existe outro. Eu não aceito que adorem outros. Isso já estava estabelecido antes, lá em Isaías. E aí a gente tem um outro texto que fala e reforça mais uma vez como aquele rei
estava em pecado e errando. Abre alguém para mim, Êxodo 20, versículos 4 e 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 5. Quem achou, pode ler. Amém? Alguém? Pode ler aí, gente. Vocês estão com vergonha? Êxodo 20, 4 e 5. Não, irmãos? Até aí. Ficou claro para vocês ou alguém ficou alguma dúvida? O nosso Deus é um Deus ciumento no sentido de que ele não divide a glória dele. E ele não aceita que a gente adore outros deuses. Deixa eu falar para vocês, aquele rei, ele era um rei arrogante e um rei que vivia segundo a sua vontade e segundo o seu coração, conforme ele até aprendeu com o pai dele. Mas Nabucodonosor, ele teve outras experiências e o final da vida dele foi diferente, por conta do entendimento dele sobre quem era Deus. Mas Belsassar, que era o filho, ele estava indo para outro caminho. Aqui o problema não era a festa em si, mas a profanidade, a arrogância e o escárnio sobre as coisas que eram do Senhor. É nesse ambiente, e quando a gente tem essa postura de não considerar aquilo que o Senhor separou desde nós mesmos, como pessoas separadas por Ele, e as coisas que são do Senhor levam a Ele a aplicar juízo e disciplina. Só que aquele rei não entendia nada disso, porque para ele o que importava era ser adorado. Então, o que eu aprendo nesse contexto? Esse homem estava curtindo a vida doidado, fazendo o que ele bem queria, e nesse momento, agora acontece algo. E é aí que muda toda a história. Vamos dar continuidade aqui, versículos 5 e 6. Na mesma hora, que eles estavam lá naquela esbórnia toda, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de frente ao castiçal, na parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus ombros se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Pensam vocês, de repente, do nada, aparece só uma mão escrevendo na parede. Aquele rei ficou apavorado. E ele muda o semblante. O que ele faz desesperadamente? Ele pede para as pessoas chamarem os sábios, chamarem os astrólogos, as pessoas que eram sábias, para poder interpretar aquilo ali. Porque ele já sabia que alguns sinais, porque na Babilônia aconteceu várias vezes, revelavam destinos e o futuro de uma nação. Então, nesse momento, onde ninguém conseguiu interpretar, a rainha entra e ela fala: meu rei, no tempo do seu pai, aqui no seu reinado, tem um homem. E olha só o que ela fala desse homem, versículos 11 e 12. Ó rei, viva eternamente, não se turbe os seus pensamentos, nem fique desesperado. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou luz nele.
e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chame-o, pois agora Daniel lhe dará interpretação. Gente, olha que coisa mais linda. Naquele momento onde o rei ficou desesperado, alguém soprou o nome de Daniel. Daniel foi lembrado que não fazia mais parte do governo por causa de como ele era, a sua postura e de como ele usava os seus dons e talentos. Presta atenção numa coisa. Quando os nossos dons e talentos, quando a forma como nós somos, servem ao propósito do Senhor, em algum momento o nosso nome é soprado em lugares estratégicos. E aí, naquele momento, a rainha pede para chamar Daniel. E Daniel aparece. Então, nesse momento, e eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente se engana, a gente tem que tomar muito cuidado com algo. Quando a gente está no serviço, no ministério, quando a gente está trabalhando na igreja, muitas vezes a gente está fazendo muita coisa. Fazendo as coisas certas, servindo na casa de Deus. Mas a gente começa a olhar para o lado e a gente parece que a gente não está rompendo como outras pessoas. Parece que a gente não está alcançando um resultado igual às pessoas. E aí eu quero te falar uma coisa, te dar uma palavra de encorajamento hoje. Se você é uma pessoa que serve a Deus, é uma pessoa que tem dons e talentos, está servindo no reino com eles, e se é uma pessoa que tem buscado a presença do Senhor na sua vida constantemente, calma. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa e em algum momento o seu nome será soprado em lugares estratégicos. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos tão ocupados. Pensa numa geração fazedora. Pensa numa geração de mulheres tarefeiras. Pensa numa geração de homens que fazem. Esse é o nosso tempo. Nós estamos ocupados fazendo tantas coisas, servindo em tantas frentes, e eu estou falando isso dentro da igreja, fora da igreja, na casa, no trabalho, que nós não estamos tendo tempo de ouvir a direção do Senhor na nossa vida. Nós estamos correndo tanto e fazendo tanto para quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que Daniel foi lembrado? Pelo que ele foi lembrado? No texto. Ele foi lembrado pelo dom dele de revelação e interpretação de sonhos. Era o forte dele. Ele tinha tantas outras virtudes, mas esse era o forte. E isso a gente precisa entender. Nós vamos ser lembrados pelo nosso diferencial. E o nosso diferencial está naquilo que nós temos quanto dons e talentos. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Para de achar que você tem que fazer tudo o tempo todo. Escreve uma coisa aí no seu coração. Ninguém é bom em tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Vou repetir. Ninguém é bom em tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Se você quiser ser bom em todas as coisas, servir em todas as frentes, pode ter certeza. Pelo que você vai ser lembrado mesmo? Você é lembrado por você faz tantas coisas? Ou você vai ser lembrado por aquilo que você era diferenciado? O Senhor não colocou na gente dons e talentos para serem desperdiçados. Ele colocou dons e talentos em você para que você identifique, se capacite, desenvolva e sirva ao reino. Foi por isso que Daniel foi lembrado, dentre tantas coisas que ele fazia. Então, se você está fazendo esse monte de coisas, reflita. Está fazendo por quê e para quem? Porque eu conheço muitas mulheres e muitos homens que estão fazendo muitas coisas para Deus. Por eles, mas não para Ele. Porque quando é para Ele, Ele vai apontar diante do que Ele colocou no seu coração, na sua vida de dom e talento, diante do desafio que você superou, da dor que você sentiu e que você conseguiu vencer,
Ele vai extrair aquilo para o qual você está sendo chamado nesse tempo. Mas se você estiver fazendo muitas coisas para agradar muitas pessoas, Daniel não se preocupava em agradar as pessoas, só a Deus. Desde o primeiro capítulo, vocês vão ver, ele decidiu não se contaminar. Então eu vou perguntar de novo, pelo que você vai ser lembrada? O que as pessoas vão falar no último dia de vida ali, ó, quando você estiver na horizontal? Se preocupe com isso. Porque aí talvez more o lugar para qual você deve estar caminhando hoje e parar de ficar andando perdido na vida. Mas enfim. Então Daniel, ele é convidado. E ele é convidado de uma forma tão bonita. Porque aqui, gente, por que eu falo que a palavra é linda? Aqui, nesses 2 versículos 11 e 12, está descrevendo um homem segundo o coração do Senhor, que lá no capítulo 10 fala, Daniel, o muito desejado. Olha aqui. O rei, tem um homem que tem um espírito dos deuses santos. Nos dias do seu pai, achou-se nele luz. Presta atenção, esse homem ele iluminava os caminhos. Ele era diferente dos outros. E aí na continuidade do texto ele fala, e ele era inteligente, e ele era sábio, com a sabedoria dos deuses. E depois no 12 ele fala, porque achou nesse Daniel um espírito excelente. E ele era entendido das coisas e interpretava sonhos. Então, com esse bando de características, você talvez fale, mas eu não sou nada disso. Não é porque você não se enxerga assim. Então, o primeiro passo hoje é você curar a sua identidade. Daniel sabia quem ele era. Mas ele sabia quem era não porque as outras pessoas falavam, mas porque Deus revelou a ele quem ele era. O primeiro passo para a gente servir ao nosso propósito é a nossa identidade firmada no Senhor. E não no que a gente ouviu ou no que os outros dizem da gente. Porque senão a gente vai estar sempre buscando validação do outro para fazer alguma coisa. E Daniel então é convidado para ir. E na hora que ele chega, o rei fala, Daniel, pelo amor de Deus, me explica isso, pelo amor de Deus, dos deuses, né? Me explica isso daqui. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquilo outro. Aí ele fala, fique para você essas coisas. Porque ele escolheu lá no primeiro capítulo, depois se vocês leiam, não se contaminar. Ele resolveu falar, não, eu vou interpretar, faz parte do meu dom e do meu chamado, mas eu não preciso de nada disso. Então ele foi interpretar. E antes de chegar aí, eu queria falar algo com vocês. Antes de falar sobre a interpretação, eu queria ler, eu não sei como é que está a versão de vocês, dentre as descrições de Daniel, no versículo 11, na minha versão aqui na Nova Almeida, na Almeida Corrigida, fala assim, há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. O que significa isso para vocês? O que é o espírito? Entre os homens, Daniel é o que tem o espírito dos deuses santos. Quem consegue entender ou tem uma interpretação disso? Eu quero saber. O que significa? Você pensa, aquele povo era um povo pagão que adorava deuses. Eles não tinham um Deus só. Então, para ele, aquele homem tinha um espírito diferenciado de um Deus e santo separado. O que significa isso para nós? Que Daniel era um homem que tinha na vida dele o Espírito Santo. E era isso que diferenciava. Quando eu li isso daqui, que eu nunca tinha lido, né? Tem tantas coisas aqui que eu li, eu falei, gente, isso aqui é uma revelação muito profunda. Porque a gente fica pensando no Espírito Santo como algo que veio só depois de Jesus Cristo, né? Depois Jesus Cristo morreu e tal, que aí veio. Não, gente. Ele estava quando o mundo foi feito. E eu quero revelar uma coisa para vocês. Eu cresci na Igreja Batista, né? Desde que eu nasci. Meus pais eram da Igreja Batista, já tinham sido convertidos. E eu não fui despertada a essa relação, o entendimento de quem é o Espírito Santo. Na Batista que eu fui criada tradicional, a gente tem uma vivência diferente com quem é o Espírito Santo e a atuação dele. E foi somente nos últimos anos que eu comecei a ser despertada para essa nova experiência.
eu e meu marido, a gente mudou dos 5 anos para cá, né, mais ou menos, 4 anos para cá, 2 vezes. E eu tenho uma convicção de que essa mudança foi propósito do Senhor para que a gente vivesse uma experiência nova com o Senhor através da ação do Espírito Santo. E não é porque a outra igreja não falava, não, gente. É porque na outra igreja, na igreja onde eu desde pequena congreguei, era diferente a forma como a gente lidava. E aí, olha só, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu criei uma forma de ver o Espírito Santo muito diferente. Sabe o que eu achava? Que o Espírito Santo, ele era o menor. Sabe? E aqui eu não vou entrar nesse estudo de hierarquia da Trindade, não, tá? Mas eu ficava pensando assim, vê se alguém pensou assim já uma vez na vida. Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo. Foi assim que eu aprendi sobre ele. Então, para mim, o Espírito Santo era menor, ele era um pouco menos importante do que a Trindade. Eu não sei, por causa do contexto de igreja de vocês, como é que vocês aprenderam. Mas desses últimos anos para cá, o Senhor começou a falar ao meu ouvido, Ele começou a ministrar no meu coração, falando que, filha, o Espírito Santo é uma parte mais importante talvez para você do que os outros. Sabe por quê? Porque a nossa experiência na terra com Deus só se dará através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é acessório. Ele é a vida da igreja. Ó, até arrepiei. Entendeu? E eu via ele como um acessório. Não, gente, presta atenção. Você ao aceitar Jesus, e você aceitou Jesus e você foi batizado, você está vivendo um novo momento, primeiro amor, você recebeu acesso a Cristo. Você recebeu acesso ao Espírito Santo. Ele agora habita em você. Mas, para que ele te guie, você precisa ativá-lo com uma vida diária de separação, de tempo com Deus, de estudo da palavra, de jejum e oração. Você não vai receber unção de Deus dobrada, discernimento, direção, se você procura o Espírito Santo apenas no quinta e no domingo. Então, então, nesse meu tempo que eu estabeleci na minha construção religiosa, eu fui percebendo o quanto que eu não aproveitei a presença do Espírito Santo. E eu olho os grandes homens como Daniel na Bíblia e fala, e aqui está descrito, as pessoas reconheciam que ele tinha um espírito diferente. E esse espírito é o Espírito Santo de Deus, que se fazia presente na vida dele, porque ele era um homem que amava a Deus, que era firme, que obedecia e que era fiel. Então eu quero falar algo para vocês. Essa frase, eu até anotei aqui para não esquecer, uma frase de um estudo sobre o Espírito Santo que eu ouvi e que mexeu muito comigo, que ela fala o seguinte: a unção de Deus é a presença do Espírito Santo que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Então você olha para Daniel e fala, cara, eu estou muito longe desse Daniel. Não, presta atenção. O Espírito Santo de Deus é a unção do Senhor sobre a sua vida que vai transformar você de uma pessoa comum para alguém extraordinário. A sabedoria, a inteligência, o dom de interpretar sonhos, os dons que você deseja receber do Senhor só estarão disponíveis, ou melhor, ativos em você, porque disponíveis eles estão quando você se render e se permitir ser preenchida e preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Esse homem se permitia. E é por isso que a história dele está aqui descrita na palavra. Esse é o máximo que eu e você vamos viver na terra, quanto experiência com Deus. É a presença do Espírito Santo em nós. Então, Daniel não conseguiria fazer nada do que ele fez sem a presença. E você e eu também não. Sem o Espírito Santo, não existe vida com Deus, não existe ministério, não existe dons, não existe nada. Ou pelo menos nada que agrada o coração do Senhor. Nós não vamos agradar a Deus e nós não vamos conseguir servir a Deus sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas.
E aí, gente, voltando aqui para a palavra, no versículo 16, quando Daniel resolve interpretar para o rei aquelas palavras que estavam escritas na parede, acontece algo muito incrível. Antes dele interpretar as palavras, ele faz um review. Ele faz uma linha do tempo com Belsassar para que ele entendesse o que estava acontecendo. Como assim? Muitas vezes o que está acontecendo na sua vida hoje, você não reconhece, mas Deus já te deu sinais lá atrás. E aí no versículo aqui, 22, Daniel fala: você, Belsassar, não humilhou o seu coração, ainda que soubesse de tudo isso. E o que era tudo isso? Vamos ler aqui para vocês, para que nós possamos contextualizar. Ele diz assim: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu ao seu pai Nabucodonosor o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. Vai lendo junto comigo, ouvindo, e presta atenção no que a palavra revela sobre a sua vida. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam. A quem queria matava, a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia, a quem queria ele abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, ele foi derrubado do trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos. Fizeram-no comer erva, pelo orvalho do céu foi molhado, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Então, ele falou, tudo isso aconteceu. Vocês vão ler lá nos primeiros capítulos depois, tá? Porque o capítulo 4 encerra assim, Nabucodonosor falando: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos Reis, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pôde humilhar aos que andam na soberba. Belsassar sabia de tudo isso. Mas aí Daniel fala: querido, porque você não humilhou o seu coração, ainda que soubesse de tudo isso, o Senhor agora vai aplicar a sua justiça e o juízo. E aí, gente, agora que vem o cerne da mensagem. Se alguém fosse me perguntar: Karina, qual é o tema da sua mensagem hoje? Eu ia falar: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Eu falei isso na hora do almoço lá para meu marido, ele não entendeu nada. Ele e a minha filha falaram: o que é isso, mãe? Tá ficando doida? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Gente, eu li tantas vezes essa história e eu achava isso uma alegoria. E hoje o Senhor me trouxe essa palavra e queimou tanto meu coração. Então, eu quero que você fale junto comigo aí. Mene, Mene. Bem alto, gente. Mene, Mene. Tekel, Parsim. O que acontece nesse momento? Quando Daniel vai começar, então, ele fez todo o relato, tudo aquilo que sabia. Ele fala: tudo isso você já sabia, e agora eu quero te explicar o que significa isso. Agora eu vou falar com você o que está escrito nessa parede. E aí, gente, eu quero com vocês estudar essas 3 palavrinhas. Primeiro, Mene, Mene. O que significa? Mene é contado. O que significa Mene, Mene? Contado e provado. O que ele está falando ali? Belsassar, primeiro o Senhor está contando você. Ele contou o seu reino e ele te provou. O que ele está falando para aquele homem é: o Senhor está te observando esse tempo todo e você não foi aprovado. Sabe uma coisa que acontece? É que muitas vezes a gente olha para um relato da Bíblia de uma pessoa que era pecadora, pagã,
E a gente fala, nossa, que absurdo que esse homem fazia. Ele pegou os utensílios de Deus, ele fez isso, fez aquilo. E a gente não se coloca no contexto. E aí, lendo essa palavra, o Senhor falou comigo, leia essas palavras e se atenha na segunda, Tekel. Tekel significa, você foi pesado na balança e foste achado em falta. Mene, contado. Tekel, pesado. O que significa? O Senhor te pesou e foste achado em falta. Gente, isso queimou meu coração de uma maneira que vocês não entendem. Eu não quero ser pesada na balança do Senhor e ter que ouvir essa frase, foste achada em falta. Eu não quero passar pela balança do Senhor e de repente Ele falar, você está oca. É só casca. Isso que você está aparentando aí, você está vazia por dentro. Você tem o coração vazio, a mente vazia, as mãos vazias, os ministérios vazios, tudo vazio. Ou pior, você está cheia daquilo que não me agrada. Chega na minha balança, está pesado demais, mas nada daqui me agrada. Amados, a gente olha para Beltsazar e vê a palavra Tekel e fala, ele merecia. Mas e você, não merece? Se você for pesada hoje, se você for pesado hoje, o que o Senhor vai pesar? Então a gente olha um relato desse na Bíblia e fica achando que ali, como tem tudo descrito de ruim e de bom que esse homem fez, a gente faz um julgamento e se acha melhor. Mas eu fico pensando, se o nosso tempo encerrasse hoje e o Senhor nos pesasse numa balança, o que Ele acharia? Nós estaríamos agradando o coração do Senhor ou estaria em falta? Então eu quero hoje te fazer uma pergunta. Do que você está cheio? O que tem preenchido a sua vida? Daniel, Deus agiu sobre a vida dele de diversas vezes, salvando ele, realizando na vida dele, elevando a cargos importantes. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele se permitiu preencher-se daquilo que Deus tinha para ele, não daquilo que ele gostaria. E aqui, gente, é onde o diabo atua nas nossas vidas o tempo todo. O diabo, ele quer o tempo todo nos distrair e nos jogar coisas para que nós enchamos as nossas vidas daquilo que nos afasta do Senhor e do propósito dele. O diabo tem enquanto ação permanente na nossa vida te fazer e te manter carnal. E aí ele vai trazer sempre coisas para você alimentar a carne. E nós vivemos sempre numa luta entre o espírito e a carne. O que você tem alimentado mais? É disso que você está cheio. É disso que você está cheia. A gente, nesse tempo, por conta do estudo de Daniel, eu resolvi fazer o jejum de Daniel, 21 dias. E meu marido embarcou nessa comigo, coitado. Aí eu quero compartilhar algo com vocês. Você está rindo, né? Ele briga comigo todo dia. Ele, por que eu fui fazer? Mas nós estamos juntos, nós somos parceiros em tudo. Então, ele entrou comigo. E sabe o mais interessante? É desafiador, né? Aquele jejum. Você só come legumes, frutas, grãos e tira tudo, industrializado, processado, carne, lácteo, tudo que é gostoso, né? Você tira. Mas o que acontece? Eu não estou sentindo fome e falta. Não da comida. Meu sono está melhor. Eu estou me sentindo mais disposta. Eu estou me sentindo melhor mesmo. Eu entendo por que Daniel fez o jejum lá e o eunuco chegou e falou, eles estavam 10 vezes melhores que todos os outros. Mas sabe o que pega? O desejo de comer aquilo que eu sei que não me nutre, mas me dá prazer. O desejo de tomar refrigerante, o desejo de comer doce, o desejo de comer Doritos que seja. E aí, por conta da minha decisão de não fazer isso, o tempo todo eu me lembro. Eu não estou fazendo isso, mas eu estou fazendo o quê? Eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. Não adianta fazer jejum, não adianta você orar se você não se permitir ser preenchida do Espírito Santo.
E eu falo para vocês uma coisa, e o que eu tenho mais aprendido fazendo esse jejum e vivendo isso é quantas coisas o mundo, através do nosso inimigo, faz com que nós afastemos de Deus. Sabe por quê, gente? Começa com pequeninas coisas na nossa vida que a gente vai deixando entrar e dando legalidade, e é o pecado, são os pecadinhos que depois se tornam pecadões, mas são esses pecadinhos que silenciam, ou melhor, tiram de você a sensibilidade da voz do Senhor. O pecado nos afasta de Deus e nos tira essa sensibilidade tão importante que só vai acontecer quando você estiver preenchida. Nós estamos enchendo a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo de coisas inúteis. Nós estamos enchendo a nossa vida apenas para a gente ter e ser coisas que muitas vezes não é o que o Senhor quer. Então eu volto e te pergunto, do que você está cheia? O que tem preenchido a sua vida? Do que você está cheio? Do que você tem deixado entrar? Belsassar era um homem cheio de si mesmo. E eu ouvi essa frase, eu nunca mais me esqueci. Não existe nada mais vazio do que alguém cheio de si mesmo. Sabe por quê, gente? Porque um copo aqui está cheio. Para que eu encha ele mais um pouco, ele está cheio. Para que eu encha ele mais um pouco, o que eu preciso? De espaço. Então, o meu convite para você hoje, esvazie-se de si mesmo. Porque eu entendi algo nesses últimos tempos. Para que eu possa viver segundo a vontade do Senhor, para que eu possa ter em mim os dons que eu tanto desejo e que estão disponíveis para todas nós e para todos nós, o dom de cura, o dom de interpretação, o dom de intercessão, qualquer dom, dom operacional, dom espiritual, que o pastor Ravani já explicou, você não vai tornar isso possível enquanto você não se esvaziar, enquanto eu e você não nos esvaziarmos de nós mesmos e nos preenchermos do Espírito Santo de Deus. E sabe o mais incrível? E aqui eu não vou fazer, mas imagine isso e faça isso na sua casa. Eu esvazio esse copo. E sabe o que acontece? Não tem uma dose máxima do Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais eu encho esse copo, o que acontece com ele? Ele se derrama. Quanto mais você se preencher do Espírito Santo, mais você vai derramar na vida das pessoas. Mais você vai derramar com seus dons e talentos. Mais você vai derramar com os seus dons que o Senhor vai ativar em você. Mas para isso você precisa se esvaziar. E sabe o que acontece no final dessa história? Daniel, mais uma vez, é elevado na condição de governante. E Belsassar morre no mesmo dia. E aí... por quê? Na terceira palavra, Mene, Mene, Tekel, Persim, Persim é dividido. Então o que o Senhor fala? Eu observei você, te provei, você foi desaprovado. Eu pesei você na balança e foste achado em falta. Ou seja, defeituoso, de má qualidade. Persim, e por conta disso o seu reino foi dividido. E eu vou entregar ele a outra pessoa, que inclusive é inimigo seu. Então Dário assume. E Daniel vai e é um dos preferidos de Dário. Amados, enquanto nós não estivermos conscientes de que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que a gente possa servi-lo em tudo na nossa vida e nós continuarmos buscando viver segundo a nossa vontade, da nossa carne, nós vamos correr o risco de servir inclusive a Deus nesta casa, segundo o nosso ego e as nossas necessidades. Você quer servir a Deus? Você precisa do Espírito Santo. Você quer ser uma melhor esposa, um melhor marido? Você precisa do Espírito Santo. Para quê? Para te tornar capaz de perdoar, para fechar a sua boca na hora que você quer falar, para Ele te dar consciência de que você vai precisar perdoar o seu parceiro e a sua parceira todos os dias. Você quer ser uma mãe boa? Você quer ser um pai maravilhoso? Você precisa do Espírito Santo para desenvolver em você sabedoria, discernimento, paciência, habilidades que talvez você não tenha. Você quer ser um ministro de louvor maravilhoso, um pastor, uma serva, um diácono?
Você precisa se preencher do Espírito Santo de Deus. E como que nós fazemos isso, Karina? Primeiro esvazia de você. Depois você vai para o secreto. Porque não é na igreja quinta e domingo. Na quinta e domingo vocês vão viver uma experiência. Mas a presença, o aprendizado, o confronto acontece aqui, ó. Nessa palavra. Então, se você quer deixar um legado positivo nesse tempo, se você quer ser relevante, se você quer prosperar, qualquer coisa que você deseje, primeiro você vai precisar do Espírito Santo para poder te apontar se é esse o caminho. Se é isso que você está buscando, é o que o Senhor quer. Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele, apesar de todo mundo criar uma cilada para ele não orar para Deus, e ele orava todo dia 3 vezes, ele continuou orando. Ele escolheu não se contaminar, ele se manteve fiel, obediente e amando a Deus. E por isso ele ficou livre da cova dos leões, os amigos livres da fornalha do fogo ardente, e ele foi colocado várias vezes no lugar de importância. O Senhor quer levantar aqui nessa igreja pessoas relevantes para esse tempo, Daniéis, para essa geração. Mas se você estiver cheia de si mesmo, ele não vai multiplicar. Deus não multiplica desordem, queridos. Ele vai trabalhar em você primeiro, te confrontar primeiro, trabalhar no seu coração, na sua vida, para depois te levar. Amém? Então, Deus ama todas as pessoas, o mundo inteiro. Mas Ele corresponde de modo especial àqueles que amam a Ele, que são obedientes, que são fiéis. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar nesse momento. E eu quero que você peça ao Senhor, mais do que pedir para ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você agora peça para que Ele revele quais são as sombras na sua vida. Do que você tem se preenchido, que hoje você saindo daqui está determinado e determinada a abrir mão para abrir espaço. Qual é a primeira coisa que você vai tomar hoje quanto atitude de esvaziamento? Eu quero que você escreva a palavra depois tekel em algum lugar, para que essa palavra te persiga. E toda vez que você lê essa palavra, você vai ler e falar assim: eu vou ser pesada na balança, eu vou ser pesado do que eu estou cheio. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, santo, santo é o seu nome, Senhor Jesus, glórias te damos. Ó Pai, é tão difícil, Senhor, nesse tempo, ser uma pessoa separada, Pai. Ser uma pessoa santa, Deus. Ó Pai, é tão difícil a gente se purificar nesse tempo onde o tempo todo nós somos convidados, ó Pai, a nos distrairmos. Nós somos convidados, ó Pai, a alcançarmos, a tocarmos, a comermos, a consumirmos coisas, Senhor Jesus, que não nutrem o nosso espírito, não nutrem a nossa alma, não nutrem, Pai, mas elas nutrem a nossa carne, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer escolhas a partir de hoje, Senhor, que nutram o nosso espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter o discernimento do que aquilo que nós estamos enchendo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, que tem nos afastado de Ti, porque nós estamos insensíveis à Tua voz, Pai. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir o Teu direcionamento, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sentir a Tua presença como um peso, Senhor, que torna impossível a nossa caminhada, porque o Senhor está fazendo-nos presente, Deus. Ó Pai, nós temos aqui servos e servas Deus, Senhor Jesus, que desejam, ó Pai, uma experiência contigo de tal forma que eles saibam o que eles precisam fazer e deixar de fazer. Ó Deus, eu peço, Senhor, tire as vendas dos olhos, Senhor, desta igreja. Tire as vendas dos olhos de todos aqui, Pai, que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa se manifestar e que Ele possa enxergar, Senhor Jesus, o que tem consumido o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro. Ó Pai, que tem consumido, Senhor Jesus, aquilo que está roubando, ó Pai, o tempo no secreto com o Senhor. Ó Pai, porque nós sabemos que quando nós estamos sendo levados pelas coisas desse mundo carnais, nós acabamos nos afastando de Ti, Senhor, porque o diabo, Pai, ele veio para matar, roubar, destruir, mas o Senhor diz na Tua palavra:
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós aqui queremos, ó Pai, ser abundantes, não de dinheiro, Pai, não, Senhor Jesus, das coisas desse mundo, porque nós sabemos, ó Pai, porque se nós estivermos abundantemente preenchidos do Teu Espírito Santo, todas as coisas nos serão acrescentadas conforme a Tua vontade, Pai. Ó Senhor Jesus, manifesta o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Manifesta, Senhor Jesus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso negócio, sobre o nosso ministério, aquilo que o Senhor deseja. Pai, nos ajuda a desenvolver na nossa vida virtudes de Daniel, de obediência, Pai, de fidelidade, Senhor, de sabedoria, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos preparar para o nível, para o lugar que o Senhor tem para nós. Ó, Pai, estamos sedentos da Tua presença. E mais ainda, Pai, sedentos da presença do Teu Espírito Santo em nós o tempo todo, para nos falar e nos direcionar aquilo que devemos pensar, aquilo que devemos falar, as pessoas com as quais devemos nos relacionar, os ambientes que nós devemos nos manter, ó Pai, e principalmente qual é a obra que está preparada para nós. Guarda as nossas famílias, guarda, Senhor, a liderança desta casa, guarda, Senhor Jesus, cada um aqui. E que o Senhor possa se manifestar com liberdade, porque nós sabemos que quando o Espírito Santo está em nós, quando nós estamos preenchidos, ó Pai, da Tua presença e do Teu Espírito, ó Pai, o fogo desce. Ó Pai, as coisas são transformadas. Ó Pai, vidas são impactadas, não porque nós somos algo, mas porque o Senhor é através de nós. Em nome de Jesus, louvamos e agradecendo pela oportunidade do Teu encontro e desta palavra. Amém, amém. Amém, irmãos. Amados, Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça do Senhor Jesus possa acompanhar vocês e levá-los em paz e segurança para suas casas. Que essa semana, esse restinho de semana, seja um restinho de semana para vocês refletirem, né, do que vocês vão se lembrar, do que as pessoas vão lembrar de vocês e do que vocês estão preenchidos. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os acompanhe até a casa de vocês e que esteja com vocês em cada momento dessa semana e durante a vida de vocês até a consumação dos tempos.